perda de calor, aumentando a camada isolante, com o uso do agasalho. Flávia, o bicho não usa agasalho, né? Então como é que eles não sentem frio? Bom, para esses bichos aqui é fácil. O lobo-guará e a onça têm pelos, a galinha tem penas. Pelo e pena fazem o mesmo efeito que o agasalho, como um cobertor natural. E a foca, como é que ela se protege? E olha que ela precisa de muito mais proteção contra o frio do que o lobo-guará, a onça e a galinha. E afinal, ela vive nas regiões polares, onde faz um frio danado. Cadê o cobertor natural? O cobertor natural da foca está debaixo da pele. É uma camada de gordura. Por causa dessa camada de gordura é que a foca sobrevive em regiões geladas. A nossa camada de pelo e de gordura não consegue nos proteger do frio. É por isso que nós usamos roupas, isto é, proteções artificiais. Agora, todos esses animais aqui, eles conseguem manter constante a temperatura do corpo, mesmo que a temperatura externa varie. Eles pertencem a um grupo que nós chamamos de homeotérmicos, ou então animais de sangue quente. Nós, os seres humanos, fazemos parte do grupo dos homeotérmicos. Ai, se você pensa que me assusta com esse bichinho, tá muito enganado. Puxa, você tem sangue frio. Eu não, você não acabou de ver que eu pertenço ao grupo dos animais homeotérmicos? O meu sangue é quente, eu não tenho sangue de barata. Então quer dizer que a barata não pertence ao grupo dos homeotérmicos? A barata não pertence ao grupo dos homeotérmicos. Ela faz parte de um outro grupo, chamado de pecilotérmico. São os animais de sangue frio. Dê uma olhada nas diferenças entre os dois grupos. Os homeotérmicos têm a temperatura do corpo constante e não dependem tanto da temperatura ambiente. Os pecilotérmicos têm a temperatura do corpo variável e dependem mais da temperatura ambiente. Os homeotérmicos mantêm o funcionamento e as atividades do corpo constantes. Nos pecilotérmicos, o funcionamento e as atividades do corpo variam de acordo com a temperatura ambiente. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Os animais pecilotérmicos, como as baratas, os peixes, os sapos, eles mudam a temperatura de dentro do corpo quando a temperatura de fora muda. Então quer dizer que quando faz frio, eles têm menos atividade. E quando faz calor, eles ficam mais ativos. É por isso que no calor aparece mais barata dentro das casas. Mas os animais homeotérmicos, como a gente, a foca, coisa e tal, mantêm a temperatura de dentro do corpo mais ou menos igual. E é por isso que dá pra continuar as atividades sempre no mesmo ritmo. Ah, mas no calor eu sinto uma moleza. Dia de calor na cidade, 35 graus Celsius. Essa é Patrícia. O corpo de Patrícia produz calor constantemente através da atividade muscular e de outras reações químicas. Mas hoje, a temperatura do ambiente subiu. Então, o corpo de Patrícia está produzindo mais calor do que é preciso para manter sua temperatura interna. Patrícia fica corada, começa a suar, tira o agasalho e se abana. O meu rosto ficou vermelho porque os vasos da pele se dilataram. Assim, o calor do interior do corpo pôde chegar até a pele e ser eliminado. E o suor é um sistema de refrigeração. Quando a água do suor evapora, leva junto parte do calor do corpo. Eu estou me abanando para fazer com que o ar quente que está em volta de mim circule, dando lugar a um arzinho mais frio. Você reparou como Patrícia está mole e desanimada? É o corpo dizendo que ela deve diminuir a atividade muscular e diminuir a produção de calor. Ou então, procurar um ambiente mais fresco e arejado. Ufa, ainda bem que meu escritório tem ar-condicionado. Não estou aguentando toda essa roupa, não. Sabia que nem sempre tirar a roupa é bom para evitar o calor? Quando você estiver exposto ao sol, por exemplo, o melhor é usar roupas compridas, claras e soltas. Assim você evita a incidência direta dos raios solares e permite a circulação do ar e a transpiração.
Quando eu cheguei aqui, o ar-condicionado estava ótimo, mas eu acho que a mudança de temperatura foi brusca demais. Tá me dando um frio agora. A mudança brusca de temperatura pegou o corpo de Patrícia de surpresa. Ela não teve tempo de se adaptar à nova situação. Será que eu vou ficar resfriada? Você viu como o organismo trabalha para manter a nossa temperatura interna constante. Agora, quando a temperatura externa se altera, o corpo toma uma série de providências para manter o equilíbrio. Só que quando a alteração é muito brusca e não dá para se proteger, o corpo demora a se adaptar. Nesse intervalo entre a mudança de temperatura e a adaptação do corpo, o organismo fica vulnerável. É aí que um vírus pode aproveitar e se instalar. Por isso é que muitas vezes sair sem agasalho pode acabar facilitando a invasão do corpo por uma gripe ou um resfriado. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje você aprendeu que a temperatura constante do nosso corpo é de 36 graus Celsius. Quando a temperatura externa está muito abaixo da temperatura interna, sentimos frio. O movimento dos músculos libera energia e calor. A pele funciona como um isolante entre o interior do nosso corpo e o meio ambiente. Os animais de sangue quente, como os seres humanos, pertencem ao grupo dos homeotérmicos. A temperatura interna dos animais pecilotérmicos varia mais de acordo com a temperatura externa. Quando a temperatura externa sobe, diminui a necessidade de calor para manter a temperatura do corpo. As mudanças bruscas de temperatura prejudicam o equilíbrio do nosso corpo. As sensações de frio e calor são as formas que o nosso corpo arrumou para dizer pra gente se a gente precisa vestir ou tirar o agasalho. Fique atento a essas mensagens. O equilíbrio do corpo significa saúde. Até a próxima teleaula. Ah, não se esqueça do casaquinho, hein?